Quando eu falo para os profissionais e para os alunos que nós não devemos eliminar a dor que o paciente está sentindo, eu não estou dizendo que nós somos profissionais que levam o paciente a sobreviver com os sintomas, com a dor que ele está tendo. Mas o que eu estou dizendo está baseado em um dado neurocientífico bastante relevante para qualquer profissional, independente da abordagem que trabalha com saúde mental. E é a informação, a comprovação de que no centro do nosso cérebro existe uma estruturinha chamada substância cinzenta periaquedutal. Essa substância cinzenta periaquedutal tem duas estruturas, dois lados, um lado esquerdo e um lado direito. Imagina um pêndulo, né? Um pêndulo de dois lados. Quando o paciente tem uma experiência na vida dele, essa experiência ela pode ser presente ou pode ser uma experiência do passado que fica fora da consciência, e esse paciente no presente tem uma cena, uma circunstância, um relacionamento, uma situação em que desencadeia essa memória, esse evento, essa ferida do passado, ou mesmo cria essa ferida no presente. Basicamente, o que o paciente vai ter a nível neurobiológico é uma estimulação na estrutura esquerda do cérebro, que corresponde à substância cinzenta periaquedutal. Então, se o paciente tem uma experiência, seja uma experiência no presente ou uma experiência do passado, qualquer experiência vai estimular, ativar ou o lado direito dessa substância cinzenta periaquedutal ou o lado esquerdo. E o que significa isso? Significa que a estrutura, o lado esquerdo dessa substância, dessa estrutura, gera desprazer, gera tristeza, gera tensão. Então, todas as vezes que eu tenho uma experiência e essa experiência é ruim, ruim não no sentido moral, mas ruim no sentido de que me tira da minha homeostase, me tira do meu estado de segurança, essa experiência ela vai ser armazenada. O cérebro vai guardar essa experiência, vai fazer um registro dessa experiência. Mas, a princípio, qualquer que seja a experiência é neutra. A experiência, a realidade, o relacionamento, a pessoa, a situação com a qual o paciente se relaciona, tem contato, é neutra. O que vai significar que, se isso ativar o lado esquerdo ou o lado direito dessa estrutura, aí sim nós vamos ter uma equivalência para essa cena, para essa situação, se ela é positiva ou se ela é negativa. Aqui, de novo, suspendendo essa ideia moral, eu estou dizendo que, se uma experiência para o paciente A faz ele retornar para a sua homeostase, essa experiência é positiva, então ativa o lado direito dessa substância cinzenta periaquedutal. Agora, se essa mesma experiência para o paciente B é negativa, isso vai ativar o lado esquerdo da substância cinzenta periaquedutal. Ambas as memórias, ambos os eventos vão ser armazenados, vão ser registrados. Por quê? Porque o cérebro entende que eu preciso guardar essa memória com uma equivalência, com uma cor positiva ou uma cor negativa. Positiva ou negativa no sentido de que me retira da minha homeostase, me retira daquilo que é ideal para eu continuar sobrevivendo. Então, quando esse paciente está numa experiência, num relacionamento, e qualquer que seja a circunstância, a cena, relembra aquela experiência passada, ou cria uma experiência negativa no presente, isso vai ativar a substância cinzenta periaquedutal que vai dizer para o cérebro, ó, essa experiência, ela é ruim, ó, essa experiência, ela é positiva. Positiva ou negativa no sentido de retira ou me aproxima da homeostase. Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é que quando eu conheci o meu enteado, a palavra ou a frase eu te amo não representava no percurso do Eduardo algo. Ouvir eu te amo para mim, algo que eu, como criança, nunca ouvi até então, aquela fase atual, significava dor, significava algo negativo, porque era desconhecido e me colocava numa posição de incerteza, numa posição de dúvida. Então, à medida, no dia a dia, sem nenhum motivo aparente, o meu enteado falava, Eduardo, eu te amo. Aquilo me cortava como uma faca, aquilo acertava o meu coração e doía, me fazia sofrer. Porque no meu percurso até a fase atual, até então, eu não tinha essa experiência, eu não tinha contato com aquilo. Entendem que eu te amo, que para algumas pessoas vai representar uma das coisas mais lindas e simbólicas que você pode ouvir, para esse paciente Eduardo representava algo negativo. Então, todas as vezes que ele ouvia a palavra, a frase eu te amo, eu amo você, se estimulava e ativava o lado esquerdo da substância cinzenta periaquedutal. E aquilo me causava sintoma, aquilo me causava sofrimento, aquilo me causava dor, porque me retirava da minha homeostase.
Nessa metáfora, a homeostase do Eduardo é o que é conhecido. Qualquer que seja a experiência que venha até mim e não seja conhecido, não representa segurança. Então, ameaça a homeostase. Por isso, estimula-se o lado esquerdo dessa substância. Todas as circunstâncias que o paciente experimenta na vida vai ativar a região esquerda ou a região direita dessa substância cinzenta peraquedutal. E existe para dizer, quando eu registrar essa experiência, se aquilo é positivo ou se aquilo é negativo. Se aquilo me aproxima da minha homeostase ou se aquilo me distancia da minha homeostase. Se me distancia da minha homeostase, eu preciso me distanciar daquele estímulo. Como eu, Eduardo, queria fugir dessa frase "eu te amo". Se me aproxima da minha homeostase, eu quero me aproximar dessa experiência, eu quero ter mais contato com ela. Para isso, o que nós vamos entender não é voltar no passado utilizando uma livre associação em neuropsicanálise para resgatar essa memória e entender o que esse indivíduo fazia quando ele relembrava, quando ele revivia aquela cena que está acontecendo no momento presente. Não, porque a maior parte das memórias que o Eduardo tem como criança não vai registrar um único momento em que ele tenha ouvido "eu te amo" e aquilo foi negativo. Às vezes nós não encontramos essa memória, porque como nós já sabemos em neuropsicanálise, a maior parte dessas memórias são registradas como memórias implícitas, ou seja, memórias não declarativas, abaixo do limiar da consciência. Mas para eu acessar essa memória, para eu, como psicanalista, entender se aquela experiência, aquele relacionamento, aquela atividade é positiva ou negativa para o meu paciente, ou seja, se estimula o lado direito ou o lado esquerdo dessa substância cinzenta periaquedutal, eu preciso acessar o inconsciente. Acessar o inconsciente é acessar uma memória que não é declarativa, uma memória que não é verbal, uma memória não episódica. Nesse sentido, como que eu acesso, então, Eduardo, esse inconsciente, essa memória, esse evento, para entender por que que o meu paciente está se comportando dessa forma? Eu vou acessar, eu vou utilizar a repetição. Lembra da famosa frase do Freud? Que um traço de memória surge em vez da consciência. O que ele está dizendo é, memória, esse traço de memória, o Freud está falando de um comportamento, uma ação. Então, o indivíduo não fala, ele não verbaliza sobre o conteúdo que está no inconsciente, mas ele repete. Ele expressa através da repetição a memória que não é declarativa. Se na vida atual, como foi o meu caso, eu ouvi de alguém "eu te amo", e eu quero me distanciar daquilo, aquilo me faz mal, aquilo me traz um desconcerto, um sintoma, eu estou dizendo que alguma coisa nesse "eu te amo" para o Eduardo não é positivo. Afasta ele da homeostase, ativa, estimula a substância cinzenta periaquedutal do lado esquerdo. Eu acessei essa memória, eu acessei esse evento, essa experiência subjetiva do indivíduo através desse conhecimento. Então, eu vou pegar no momento atual, na cena atual, aonde o indivíduo está sofrendo, a repetição, o comportamento que ele tem. Então, se o paciente fala para você que todas as vezes que aquela pessoa fala "aquilo eu não gosto, aquilo me faz mal, me deixa triste, me desconcerta", começa a observar o que o paciente faz quando aquilo acontece. Sobre a cena, sobre o outro que faz aquilo, sobre a realidade, nós não temos muito controle, mas sobre o comportamento que eu tenho a partir daquela cena, a partir do comportamento do outro, isso eu tenho controle. E aí nós ampliamos ainda mais essa possibilidade de identificar se isso retira ou aproxima o indivíduo da homeostase. Como? Através da transferência e contra-transferência. O que o indivíduo repete com os relacionamentos atuais, o que o indivíduo repete com o analista durante a terapia, é exatamente o que o indivíduo repete quando ele condicionou aquela memória inconsciente, que faz parte desse inconsciente não acessível à fala, à verbalização. Ou seja, a forma que o indivíduo, ainda criança, encontrou para resolver, para aprender a lidar com o "eu te amo" que ele ouvia na infância, é exatamente o que ele continua repetindo com o analista, se o analista demonstra "eu te amo" através de um gesto, através de uma fala, de um comportamento, como é exatamente a forma que ele lida quando alguém fala para ele "eu te amo" no relacionamento da sociedade como um todo. Ou seja, a memória, esse inconsciente, ele se manifesta através da repetição e não através da livre associação. Aqui nós temos o limite na cura, no talk and kill, a cura pela fala, porque essas memórias elas não são verbais, essas memórias estão registradas no nosso corpo. Tá? E aí, uma outra experiência que eu tenho para anexar a essa ideia de isso me retira ou isso me aproxima da homeostase no quesito dos seus pacientes é que os seus pacientes não fujam, não tentem evitar a dor.
O que eu estou dizendo? Que todas as vezes que o seu paciente tem uma cena, uma experiência que gera um sintoma nele, que gera um sofrimento nesse paciente, com ética, você precisa avaliar se essa experiência, se aquilo que o indivíduo está tendo como sintoma é suportável. Por que eu preciso avaliar? Para ver se eu não estou induzindo o indivíduo a permanecer no que faz mal, no que pode estar retraumatizando ele. Mas se aquilo é um sofrimento suportável, o que você precisa fazer é, todas as vezes que você tiver uma dor, que você experimentar uma dor, que você tiver uma frustração no relacionamento, que você se machucar fisicamente, a dor ela só existe para uma função. A dor tem um objetivo. A dor tem a função de sinalizar para a tua consciência que alguma coisa não é benéfica para a tua homeostase, que alguma coisa não é benéfica para a tua sobrevivência. Por isso que quando você sente dor, você toma consciência de onde está essa dor a nível fisiológico. Quando você sente dor psicológica, mental, você tem a mesma capacidade de compreender o que está te causando essa dor, o que está te causando esse sintoma. Mas se você não perceber, se você não for consciente da dor que você está sentindo, você não consegue, no mundo, na realidade, encontrar, localizar qual é o objeto, qual é o estímulo, a cena que está desencadeando aquela dor. Se está trazendo essa dor, você toma consciência que aquilo está te fazendo sofrer, o que você precisa é mensurar se eu estou tendo sintomas, esses sintomas são negativos ou esses sintomas são positivos. Se esses sintomas são negativos, eu preciso trabalhar minha relação com esse estímulo. Talvez negociando, talvez me distanciando, talvez rompendo o vínculo. Agora, se esse outro me faz sofrer porque eu tenho necessidade do vínculo dele, o que esse outro, o que essa cena ativa como proximidade de homeostase? Por que o outro que te trata mal, que te humilha, que te distancia, gera em você uma necessidade positiva, gera em você uma aproximação da homeostase? Então, muitas vezes, nós continuamos em relacionamentos, nós continuamos sentindo dor, nós continuamos adentrando, mexendo e cutucando determinadas feridas, porque nós não tomamos consciência do que aquela dor está sinalizando para nós. A maior parte dos terapeutas hoje, quando o paciente sente dor, a primeira coisa que eles tentam fazer é aliviar a dor do paciente, é tirar o sintoma que ele tem. Isso é um trabalho da psiquiatria. O papel do psicanalista é compreender qual é o estímulo que está desencadeando essa dor. A partir do momento que o paciente toma consciência da dor, que ele reconhece, que ele valida a dor que ele está sentindo, ele tem a possibilidade de fazer um movimento diferente para não sentir a dor novamente. Mas se eu sinto uma dor e eu quero me distrair, eu quero me automedicar, eu quero me tirar dessa zona de sofrimento, eu não estou tendo consciência do que está me causando dor e por que eu estou sentindo dor. É somente revivendo essa cena com consciência, tomando consciência do outro, de si mesmo e da onde parte esse sofrimento, que ativa a estrutura cinzenta periaquedutal do lado esquerdo e ameaça a tua homeostase. É somente tomando essa consciência que o paciente tem possibilidade de fazer um movimento diferente em relação àquele estímulo. É somente reconhecendo e validando a própria dor, com a ajuda do psicanalista, que o paciente tem a possibilidade de fazer um movimento diferente na realidade, de fazer um movimento diferente para, consciente dela, não retornar a esse estado de dor. Então, não vamos tentar distrair os nossos pacientes da sua dor. Não vamos tentar arrancar do paciente a qualquer custo a dor, o sintoma, o sofrimento que ele está experimentando. Vamos primeiro ajudar esse paciente a tomar consciência do porquê ele está sentindo a dor que ele está sentindo. Que estímulo, que ambiente na realidade causa essa dor. Repensar essa dor, reproblematizar essa tomada de consciência significa decidir se distanciar ou se aproximar daquilo que está te causando dor. E isso, claro, obviamente, é uma decisão que cabe ao paciente. Mas o nosso papel primário é fazer o paciente tomar consciência da dor, do sintoma que ele está sentindo e, consequentemente, do estímulo que está desencadeando esse sentimento nele. Acho que eu consegui explicar um pouquinho por que o sintoma, a capacidade de sentir, é tão importante para o nosso trabalho em neuropsicanálise. Porque os sintomas apontam para o que está causando aquele sintoma. Se a gente elimina ou se a gente distrai o paciente desse sintoma, nós não temos possibilidade de identificar a causa daquele sintoma. E aí, o resultado do nosso tratamento é apenas paliativo. Ok, pessoal? Me comentem aqui embaixo, falem para mim. Eu
Gosto muito quando vocês deixam um like, às vezes a gente tem tantas visualizações e tantas curtidas. Isso ajuda muito o nosso trabalho e me instiga a fazer cada vez mais pequenos vídeos como esse, trazendo algumas dicas de como olhar a cena, de como olhar o sintoma que o paciente está apresentando na clínica, tá bom? Se você é psicanalista, terapeuta e quer se aprofundar em neuropsicanálise, ter esse olhar para essas perspectivas, eu te convido a fazer o curso de formação em neuropsicanálise na prática clínica. Um curso que vai do básico ao avançado e você tem um reconhecimento internacional como um psicanalista praticando a neuropsicanálise. Para saber mais, acesse o link aqui embaixo e vem fazer parte dessa formação com a gente.